Então, é malvado porque ele é um antagonista, né? Ele é o personagem que cria as confusões. Só que depois existe uma mudança do personagem, né? A gente percebe que ele é um homem bom e que ele não quer fazer maldade e ele acaba adotando as menininhas, né, no meu malvado favorito. Tô falando, gente, porque eu gosto muito de filme de desenho e já assisti esse vários. Agora eu tô querendo assistir o meu malvado favorito 3. Ele adota as menininhas, né, com a intenção de parecer bonzinho e tal, e que elas façam serviço pra ele, mas ele se apega a elas e mostra o lado bom dele, né? Então, de antagonista, ele passa a protagonista. O espaço é um dos elementos também da narrativa, né? O espaço é o cenário onde ocorre a história. Então, quando você vai fazer um teatro, você não tem que fazer o cenário. Você não tem que fazer as árvores, se for numa floresta. Se for em casa, você não tem que colocar uma mesa. Então, é onde acontece. Na página 62, nós temos aí como se fosse um palco, né? E o cenário montado aí. Então, nós temos uma mesa, uma árvore, dentro de uma casa, uma janela, né? Um cenário lá de sol. Enfim, então o cenário é onde a história acontece. Só, gente, o que acontece? O cenário ele pode ser real ou ele pode ser fictício. Então, olha aí na frase da página 62. Na madrugada de segunda-feira, a polícia prendeu 2 criminosos da Avenida Brasil. Espaço real, literal, existe. E na segunda frase, ao subir no pé de feijão, João encontrou um castelo enorme. É um espaço fictício, né? Inventado, né? O outro elemento da narrativa importantíssimo é o tempo, né? O tempo, o momento em que ocorre a história, né? E esse tempo ele pode ser cronológico, de acordo com a ordem do relógio, né? Ontem, no ano passado, em 1980, né? Ou ele pode ser psicológico, de acordo com o psicológico do personagem, no caso do narrador, né? Então, algumas horas para quem estiver narrando pode parecer anos, né? Então, vai depender muito. Esse tempo psicológico ele é bem subjetivo, né? Ele é particular de cada personagem ou do narrador, né? Então, ele nem sempre pode ser medido em anos, tempo, né? De acordo com o relógio, né? Então, nós temos um exemplo aí de infância do Graciliano Ramos. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem brilhante e esguia permaneça por eu ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Ou seja, ele não sabe quando isso aconteceu, então é um tempo psicológico. E depois nós temos lá na página 64 os tipos de discurso, né? Nós temos o discurso direto, que é aquele que cita diretamente a fala dos personagens, aquele que quando você vai fazer a produção textual, você põe o espaço de parágrafo, o tracinho lá, o hífen, né? Para mostrar que tem a fala real do personagem, né? Direta. Então, discurso direto, né? Quando o narrador cede espaço para que o personagem fale, né? Então, esse é o discurso direto. Nós temos exemplo aí na página 64. Por que Romeu é um Monteca? A fala da Julieta, né? Iniciada por um hífen, né? Por um travessãozinho aí. Aí depois temos aí a reescrita desse diálogo. Esse mesmo diálogo poderia ser registrado utilizando as aspas, né? Então, na fala da personagem, você não precisa obrigatoriamente colocar o hífen, que é o tracinho antes, né? Você pode colocar aspas e a fala da personagem. Isso mostra que está sendo diretamente falado pelo personagem, né? O discurso indireto, em que o narrador conta as coisas que acontecem, né? Então, sem perceber a presença dele no jardim, a Julieta entrou, isso tudo é o narrador contando, não tem fala das personagens, né? E temos o discurso indireto livre. O discurso indireto livre, ele mistura ao mesmo tempo discurso direto e indireto, então, geralmente é um pouco confuso do leitor entender, né? Mistura a fala do narrador com a dos personagens, isso não tem separação, né, na escrita. Então não há uma distinção clara do que é fala de narrador e de personagem. Então olha lá, sem perceber a presença dele no jardim, Julieta suspirava para a lua. Por que Romeu era um Monteco? Então é a fala dela. Não está grafado nada aí para você diferenciar, né? Você tem que perceber pelo que o texto te conduz.
Galerinha, nós temos atividades aí na página 65, né? E eu gostaria que vocês fizessem essa atividade da página 65 e eu vou corrigir por áudio, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Fiquem atentos aí às instruções que eu vou passar no grupo, ok? Lembrando que toda aula vocês têm que fazer um resumo datado, colocar a data, né? No caso 24/3/2020, o seu nome completo, sexto ano e a matéria que foi dada, no caso, elementos da narrativa, né? Então você tem que fazer um resumo disso que tem que ser entregue assim que as aulas presenciais voltarem. Então tem que estar pronto. Então é para você fazer hoje ainda, né? Almoce, descanse e faça o seu resumo, ok? Então eu tô esperando vocês para correção lá no grupo, da número 1 ao 5, tá? Tchau, galerinha.